Olá, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Renata Costa, tá? Eu sou aluna da disciplina História Antiga da turma B, da professora Kátia. E hoje eu vou apresentar o texto de A Bíblia Não Tinha Razão. Só um momento. Antes de tudo, eu quero iniciar pedindo desculpas, porque essa apresentação deveria ser feita comigo e com um outro colega, tá? Só que infelizmente ele tá acamado, ele tá com suspeita de Covid, ele tá com muita febre, muita dor no corpo e não conseguiu finalizar o trabalho. E quando ele me avisou, infelizmente eu não ia ter tempo hábil de terminar o trabalho dele e montar a apresentação junto. Então, essa apresentação é baseada nos 3 primeiros tópicos do texto entre a página 219 e 233, tá? Novamente pedindo desculpa, eu vou iniciar a apresentação. Só relembrando, meu nome é Renata da Costa, essa matéria é História Antiga da professora Kátia Maria. Bom, eu achei importante mencionar, antes de tudo, que esse livro, A Bíblia Não Tinha Razão, ele fala sobre a arqueologia especificamente de Israel, tá? E qual é a relação desses achados arqueológicos com a historiografia da Bíblia, tá? Nas páginas que eu mencionei, que foram analisadas por mim do livro, eu vou falar um pouco sobre o Reino Unido de Israel, tá? Mas principalmente sobre o Reino de Judá e da sua capital. Eu vou focar no como ocorreu o salto populacional e territorial da região, tá? E vou finalizar com o surgimento da nova religião do território. Bom, o reino de Israel e Judá eram unidos, tá? Era chamado de o Reino Unido de Israel, e permaneceu assim por mais ou menos 90 anos, tá? Até a ascensão ao poder do reino do rei Roboão. Então esses dois reinos se separaram, se dividiram, criando dois grupos. O reino de Israel, que ficou para a região norte, e o reino de Judá, que ficou para a região sul. O período desse Reino Unido de Israel durou de 1020 a.C. até 930 a.C. Após a separação dos reinos, esse mapa mostra como ficou em questão de território, tá? Podemos verificar que o reino de Judá tinha uma extensão bem menor do que o reino de Israel na sua divisão territorial. Tá? Essas informações aqui ao lado são sobre o reino de Judá. Tá? A língua era dos hebreus, o continente era na Ásia, a região era no Oriente Médio. Tá? Limitava-se ao norte de Israel, tá? A região oeste, com a região da Filístia. Essa região era geograficamente isolada, tá? Ela tinha muitas colinas e montanhas que era difícil acesso. Ficava no oeste da região, ficava ao oeste do Reino de Judá. Ao seu sul ficava o deserto de Negev e ao seu leste ficava o Rio Jordão e o Mar Morto, tá? O reino de Judá permaneceu como um território único entre mais ou menos o século IX e o século VIII a.C., até o ano de 586 também a.C., tá? Aqui, só para questão de conhecimento, o reino do Império de Judá teve ao todo 20 reis. O primeiro era Roboão, mas lembrando que ele governou o Reino Unido de Israel, quando as duas regiões eram unificadas, governando mais ou menos 2 anos somente o Império de Judá. Bom, em questão do território agora, o amadurecimento repentino dessa região. O reino de Judá viveu mais ou menos 200 anos à sombra do reino de Israel, tá? Além de ser um território bem menor, tá? Tinha questões de difícil acesso e também difícil de populações se anexarem nele. Tá? Tanto ele era também considerado menor em questão não só territorial, mas também a sua economia.
Mas isso mudou após a ascensão do rei assírio, o Teclat-Falazar III, porque quando Acaz, que foi o 12º rei do reino de Judá, virou seu vassalo. Então colocou Judá entrou num que podemos chamar de um jogo territorial, tá? De expansão. Aqui eu coloquei algumas imagens que eu encontrei do rei Teclat-Falazar III, só para ilustrar mesmo. Ele foi rei do Império Neo-Assírio e também da Babilônia. E o rei da região de Judá, o 12º rei do Império de Judá, Acaz. Bom, após mais ou menos 720 a.C., com a conquista da Samária e a queda do reino de Israel, o rei de Judá ficou cercado de províncias e de vassalos assírios. Com isso, a sua então capital, Jerusalém, foi transformada em uma única geração de uma dinastia insignificante a um centro de decisão política e religiosa regional. Após a separação dos impérios, Jerusalém ficou, como eu já tinha mencionado, no território de Judá e virou sua capital junto com Hebrom. A Judá tinha 2 capitais, mas a mais importante nesse momento é Jerusalém. Algumas aldeias também se destacaram em questão de que viviam que existiam dentro do território Judá, que tiveram, acredita que tiveram uma das maiores expansões, né? Que foi a aldeia de Shep-Halan, a aldeia de Lachish e o Vale de Bersabeia. Acredita que o crescimento populacional dessas regiões foi bem alto no século VIII a.C. Conforme escavações realizadas em Jerusalém na década de 90, o arqueólogo israelita Megan Brosh sugeriu que houve uma explosão populacional inédita nas suas áreas residenciais, expandida então da região de Davi. Davi era uma cidade uma região, que tinha dentro da cidade de Jerusalém. Tá? Ela se destaca ela é importante porque ela foi uma das primeiras regiões habitadas dentro de Jerusalém. Então, a expansão foi da região de Davi até cobrir toda a colina no lado oeste. Como mencionei no início, a região oeste de Judá era marcada por montanhas, e com essa expansão populacional, até mesmo essa região foi ocupada. Então, em menos de uma geração, acredita-se em menos de uma geração, ela foi transformada de uma pequena cidade que tinha mais ou menos 10 a 12 acres para uma grande, por uma área considerada então urbana de 150 acres. Então surgiram oficinas, prédios públicos, muitas casas, e estima-se que a sua população saltou de 1.000 habitantes para mais de 15.000 habitantes. Algumas dessas comprovações arqueológicas, né, encontradas pelos arqueólogos foram, por exemplo, né, eu destaquei algumas aqui nesse slide, as inscrições monumentais, que acredita que foi dessa época, selos, impressão de selos, tá? O uso esporádico de construção com pedras e cantarias, prédios públicos. E essa é uma característica importante porque os arqueólogos acreditam dessa expansão populacional, né? Porque as coisas começaram a ser feitas em massa, vasos, objetos cerâmicas, e também o surgimento de oficinas mais organizadas. Também nessa mesma época, lembrando que nós estamos falando da duração do século VIII, foram desenvolvidas as capitais regionais serviram como sede de produção industrial de vinho e azeite, em grande escala também, assim como as cerâmicas. E a produção local e privada virou um empreendimento estatal na época. Também achados funerários, né, principalmente em Jerusalém, aponta que provavelmente surgiu uma elite nessa época, mais pela forma que os túmulos eram construídos, né? Havia as pedrarias, joias nos túmulos, então acredito que pessoas importantes ou com maior aquisição fizeram esses túmulos, então por isso acredita-se nessa elite da época.
Até o final do século VIII, Judá, além da sua metrópole de Jerusalém, surgiu no seu entorno, agora eu não estou falando mais de Jerusalém, tá falando de Judá, no caso do reino. Surgiram assentamentos de diversos tamanhos. Então, como vários assentamentos foram em volta do reino e agregando no seu território, a sua população, já no finalzinho do século VIII, chegou a 120 mil habitantes. E também achados dessa época apontam que não teve só uma população, um desenvolvimento territorial e populacional. Acredita também que a sociedade evoluiu como um todo, por causa da organização, construção de casas e também a existência de prédios públicos. Tudo isso já no final do século VIII. Então, o Reino de Judá começou a ser mencionado como o Estado do Reino do Sul, porque ele ficava ao sul da região dividida, tá? Nessa foto que a gente tem aqui nesse slide, a gente pode ver que a região de Judá aumentou, comparada ao mapa inicial, quando a recente tinha dividido os dois reinos. Mesmo com as diversas lacunas na linha do tempo do crescimento da região de Judá, tudo indica que o motivo do reino ter crescido, principalmente economicamente, foi a integração ao Império Assírio, pela questão do rei Agaz ter se juntado com o rei Assírio III, também ter entrado no comércio árabe, e com isso, portas de outros comércios foram se abrindo para a região, para o reino, né? Então, assim, o Império de Judá, que era baseado somente em pequenas aldeias e clãs, se transformou numa produção agrícola massificada. E também começou a acumular fortuna, né? Começou a acumular riqueza nessa época, principalmente na sua capital, Jerusalém, onde então a economia do reino e as suas políticas diplomáticas eram determinadas, né, em Jerusalém, e também as instituições importantes para a nação eram controladas. Bom, o surgimento de uma nova religião, né, da época, do monoteísmo à veneração de Yanvé. Essa sigla que vocês estão vendo aqui é a tradução hebraica do símbolo que se escreve como eu coloquei aqui, mas se pronuncia Yanvé. O que significa essa palavra? O próprio nome de Deus, mas é em hebraico, porque antes de Cristo, né, Deus não era chamada de Deus. Então, eles tinham essa sigla e a tradução fica Yanvé. Então, junto com a grande evolução social no final desse século, né, do século VIII, surge também uma intensa luta religiosa. Claro, antes da evolução do reino de Judá, até mesmo quando os reinos ainda eram unidos, havia diversas... antes dele virar um estado burocrático, como ele se tornou no final do século VIII, havia muitos cultos religiosos, até mesmo no templo de Jerusalém, tinha um templo em Jerusalém, havia cultos em pró à fertilidade, havia cultos em pró às ancestrais, acontecia tanto nas zonas rurais quanto nas zonas urbanas dos reinos, tá? Aí eu tô falando dos dois reinos, tanto separado quanto os unificados. Também tinha muita veneração a deuses e também a Yanvé. Yanvé era um dos deuses que eram venerados. E acredita que isso, como eu já tinha mencionado, mesmo depois da separação dos reinos, permaneceu em ambos os territórios. Mas memórias de alguns profetas, né, e algumas até condenatórias, principalmente de Amós e Oséias, contam que houve um grande esforço do governo, né, dos reinos, principalmente de Judá, para sancionar somente a veneração a Yanvé. Mas após a queda da Samária, que era a atual capital do reino de Israel, juntando com o crescimento demográfico, o crescimento econômico e político de Judá, uma nova ordem foi estabelecida no território do reino de Judá, que era o que? A criação focada, eles queriam focar na criação de leis e também de uma prática religiosa. Eles queriam que as coisas fossem mais organizadas ou centradas em alguma coisa.
Porém, por trás dessa reorganização religiosa, eles tinham o pensamento de novamente unificar Judá com Israel, tá? Até mesmo porque eles consideravam que os métodos de profecia de Israel poderiam ajudar a organização em Judá. Foi nesse momento, como houveram muitas mudanças no cenário religioso, e principalmente nas lideranças religiosas dentro do reino de Judá, os estudiosos bíblicos, né, sugerem que é nesse período, né, e mais ou menos, no caso, depois de algumas décadas dentro do século VIII, entrando para o século VII, que nasceu a religião monoteísta da civilização judaico-cristã. Uma das coisas que também ajudou para essa religião ganhar força foi o surgimento de uma escola oral nesse período. Essa escola disseminava o pensamento que qualquer prática de veneração era considerada pecaminosa, exceto a que era direcionada a Yahvé. Então, fazendo assim mais concreta a ideia da importância que essa religião tomou dentro do território de Judá. Claro, não se sabe ao certo quando que surgiu exatamente esse movimento, tá? Porque os arqueólogos chamaram esse movimento de somente Yahvé, porque era um movimento que queria que somente esse deus fosse venerado. Também não tem como ter noção de quantos súditos mais ou menos ele tinha. Porém, o que é inegável é que essa religião contribui bastante, tem bastante influência na historiografia bíblica, até mesmo porque essa religião sobrevive até hoje, né? Contudo, só para informar, essas são, como eu coloco aqui embaixo, é a foto da estátua do profeta de Amós e a estátua do profeta Oséias. Bom, finalizando, acredita-se que a intenção principal do movimento Yahvé era criar principalmente uma ortodoxia inquestionável de uma veneração e uma única história da nação, ou seja, veneração de um só Deus e uma história centralizada em Jerusalém. E a gente podemos concordar que deu certo, porque até hoje essa história é em foco, mesmo depois de tantos séculos. A sua intenção também, como eu mencionei anteriormente, era a conquista do território de Judá com a religião, mas também pensando na união novamente dos dois reinos. A intenção desses seguidores de somente Yahvé era unificar novamente o reino de Israel e Judá, e que o rei que fosse subir ao trono após essa unificação governasse principalmente de Jerusalém. Tá? Eles também queriam a volta da dinastia davídica. A dinastia davídica era uma das famílias que governou o Reino Unido de Israel, tá? Bom, finalizando, as lacunas encontradas na linha do tempo são enormes quando se fala em pesquisas arqueológicas. Por isso, as datas que eu mencionei nesse trabalho são muito vagas, sempre entre os séculos 9, 8 e 7. Entre as páginas que eu estudei, não há nenhuma menção de datas mais precisas, tá? Então, eu vou agradecer a atenção de todos, tá? E eu estou à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento. Muito obrigada pela atenção, boa noite.